Vamos lá, jovens. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de química orgânica. Vamos lá? Estão todos aí? Perdão. Vamos lá, né? Vamos prosseguir. Vou espelhar aqui o material. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Praticamente é todo Bernoulli, não mudei nada. Só esperar aparecer aí. Pronto, vamos lá? Então, a aula de agora é álcool, fenol e éter. Então, são os grupos oxigenados. Né? Óbvio que tem mais, tem o éster, tem aldeído, tem cetona, tem ácido carboxílico, tem o próprio enol, enfim, tem vários outros ainda com a presença do oxigênio. Vamos trabalhar com esses daqui por enquanto, né? Que é a frente C, o módulo é o 6. Não é isso? Então, vamos iniciar com álcool, né? Todo mundo sabe que o álcool, ou os próprios álcoois, como vocês estão vendo aí o plural, eles são compostos onde a hidroxila faz parte, né? E ela tem que estar ligada aí, especificamente a um carbono, que nós chamamos de carbono saturado, ou seja, essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono que faz ligação simples, né? Então, se identificou essa hidroxila, lembrando que hidroxila é o OH, se você fez a identificação da hidroxila em relação a um carbono simples, você está indicando aí o grupo funcional álcool. Só fazendo uma ressalva que tudo que trabalhou sobre hidrocarboneto vai levar em consideração aos grupos funcionais, porque nós temos o grupo funcional hidrocarboneto. E específico. Qual é o sufixo específico do hidrocarboneto? Quem sabe me dizer? Quem lembra? Bora lá, Eclis. Qual é o sufixo específico para os hidrocarbonetos? É o O, né? Então, terminou com O, a Maria Rosa, a Marina, o próprio Pedro já estão me respondendo. Terminou com O, é o sufixo direcionado ao hidrocarboneto. Mesmo que a cadeia seja uma cadeia fechada, vai terminar com O, se é hidrocarboneto, né? Já o álcool tem a sua especificação. Né? O álcool tem o ol, né? Mas muito cuidado com esse ol, porque, justamente, Marina, muito cuidado com esse ol, porque nós temos o ol também no fenol, nós temos o ol também no enol, e é por isso que temos que ser bem enfáticos em informar para vocês, justamente, o enol. Temos que ser enfáticos para informar para vocês o seguinte, que eu só vou classificar esse ol como sendo álcool se a hidroxila específica da cadeia, da molécula, estiver ligada a um carbono saturado. Já no enol, como a Marina mostrou bem aqui para mim, o enol é hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, ou seja, vai estar ligado a uma dupla ligação. É isso, justamente, Marina. Ele está ligado a uma dupla ligação, então muito cuidado. Então, muito cuidado, inclusive, na hora de nomear, ou na hora que você vê os nomes. Por exemplo, você pode ter uma cadeia dizendo assim, deixa eu tentar dizer aqui, 2-metil propan, né, propan no caso aí, propen, né, prop 3 e 1-en, e terminar com ol. Vamos dizer que eu tenho aí a hidroxila no carbono 1. Então, o pessoal vai querer chamar de álcool e vai esquecer de olhar o infixo. Vai esquecer de olhar o infixo, né? Porque vai confundir. Será o enol. Então, confunde. Muito cuidado. Muito cuidado. O infixo é que vai fazer essa diferenciação entre álcool, entre enol e até mesmo entre o fenol. Porque se for fenol, nós já sabemos que não vai ser. Né? Embora tenha as ligações duplas, mas não vai ser, tá? Não é a relação direta, porque lá ocorreu um processo de substituição que nós, inclusive, já vimos na primeira aula. Então, vou aqui continuar o meu desenvolvimento sobre os álcools, da definição, a definição que vocês veem lá no Bernoulli, né? Então, a relação direta é com a hidroxila. Essa hidroxila tem que estar ligada diretamente, aqui, ó, diretamente a um carbono saturado. Quando eu falo de carbono saturado, estou falando de ligações simples, né? Falou de ligação simples, eu tenho hidroxila, nós temos aí um álcool, né? Então, ligação simples, aí vocês já podem classificar como sendo álcool.
tá? E aí tem a questão do prefixo, infixo e sufixo, que também vai funcionar como os hidrocarbonetos, não muda aqui a ideia, é a mesma, tá? Prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia que você definiu como principal. Infixo é o tipo de ligação existente desses carbonos que estão na cadeia que você definiu como principal. E o sufixo é justamente aí a indicação do grupo funcional onde está na cadeia, no caso, né? Eu posso dizer a posição, eu tenho que dizer. Leva em consideração que se for no carbono não há essa necessidade. Já disse para vocês, vou repetir. Aí o PAC hoje já aceita você não colocar um ol, por exemplo, né? Tá lá no carbono 1, você dizer um ol. Você não precisa ser tão enfático assim. Porque se você encontra uma cadeia assim, ciclo, por exemplo, ciclo propanol, ciclopropanol, né? Uma cadeia fechada. Aqui você está dizendo ciclo porque a cadeia é fechada. Faltou um pezinho aqui, né, professor? Faltou um pezinho ali, apaga ali que ficou meio sem sentido, né? Então, faltou aqui, né, ó, o an é o infixo e o ol é o sufixo. Então, a gente pode fazer até assim, se quiser, né, ó, separar, aqui é o prefixo, aqui é o infixo e aqui é o sufixo. Eu posso fazer essa relação, né? Então, você vai notar que a insaturação é que vai definir a esse meu sufixo. Então, já posso dizer que aqui é um álcool de cadeia fechada, que seria isso aqui, né, ó, né? Seria isso aqui, não é isso? Cadeia fechada, próprio 3 carbonos, 1, 2, 3. Eu não preciso indicar que aqui é o carbono 1, não preciso, tá? Mesmo se eu tivesse uma insaturação ou duas, não há necessidade de indicar que ela é o carbono 1, não há mais essa necessidade. Em alguns casos, as pessoas colocariam assim, ciclopropan, né? Ciclopropanol. Não há essa necessidade de fazer esse 1 aqui, ó. Não há mais, tá? Já não existe mais essa possibilidade. Não, você não precisa mais colocar esse 1 para indicar a posição no carbono 1, tanto para grupo funcional, para insaturação e mesmo ramificação. Não há mais essa necessidade. Se é o carbono 1, é como se fosse uma figura de linguagem. É o subir para cima, é o descer para baixo. Já falei isso para vocês e vou sempre repetir isso. Quanto à classificação do álcool, nós temos aí na quantidade de hidroxila, né? Se você observar uma cadeia onde tem aí uma quantidade muito grande, né? Ó, por exemplo, só um hidroxila é monoálcool. Se viu uma cadeia, só tem um hidroxila é monoálcool. Se tem duas de álcool, o exemplo é o glicol, o glicerol. Tem o triálcool, né? Isso, ó. E tem o poliálcool, que são vários. Vamos ver aí, só desenhar alguns, né? Só para a gente não perder tanto tempo. Eu posso ter uma cadeia assim, onde se eu tenho 2 hidroxilas, está vendo que está ligado a carbono saturado, né, ó, ou 3, aí eu tenho um tri, mas se eu tenho com 4 aqui, ó, já posso chamar de poli, né, ou aqui mesmo na ponta a representação de vários, então já tenho um poli, se eu tenho um apenas mono, di, tri, e poliálcool pela quantidade de hidroxilas ligadas a carbono saturado. E aí nós temos a outra aí, que é a letra B, que eu vou apagar ali. Vou apagar aqui. Que é quando o tipo de carbono que ele vai estar ligado, né? Ele pode estar ligado a um carbono primário, a um carbono secundário, a um terciário. E aí, por exemplo, eu vou levar em consideração esse daqui, que eu acabei de desenhar, né? Essa hidroxila, ela vai corresponder ao que nós chamamos de, aqui é um álcool secundário, não é, ó? Aqui é um álcool secundário. Por que é secundário? Porque ele está ligado a um carbono secundário, que está ligado a esse outro carbono aqui, ó, e esse outro, ó. Então, aqui eu tenho um carbono secundário. Consequentemente, se a hidroxila está ligada a ela, vai ser o quê? Será um álcool secundário. E assim sucessivamente. Álcool terciário. Inclusive, a gente falou sobre isso daqui na relação lá de reações de oxidação. Não sei se vocês lembram. Que nós temos aí a oxidação de álcoois, né? Onde, quando eu tenho um álcool primário, esse álcool ele vai oxidar em aldeído e, consequentemente, vai se transformar num ácido carboxílico. Um álcool secundário, ele oxida em cetona. E o álcool terciário não tem oxidação. Né? Eu já falei isso daí para vocês. Só para a gente relembrar essa questão de álcool aí. Crianças, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem alguma coisa diferente do que eu já falei para vocês no ano passado sobre álcool? Nesse primeiro momento, só me confirmem.
Tá dando, tá de boa, né? Alguém escreveu alguma coisa, eu não vi. Fenol ligado só aromáticos. Ô, Marina, você me perdoe. Porque quando eu tô... Como eu não tenho mais o retorno, eu tô sem retorno. Meu filho tá usando o celular nas aulas, eu não consigo ver mais o chat de vocês. Você me perdoe mesmo, tá? Eu não vi a sua pergunta, não vi, desculpa. Você perguntou aqui, o fenol é ligado só aos aromáticos. Sim, a hidroxila ligada aromática é fenol, tá? Então, você me perdoe mesmo, porque eu não vi. Vou ficar alternando aqui, tá? Para não deixar vocês a ver navios, tá bom? Desculpa. Repete essa parte da oxidação. Repito sim, veja só. Vou voltar para cá. Eu tenho bem aqui, Marina, um álcool primário. Vou fazer assim, vou botar os carboninhos mesmo, tá? Tem um álcool primário aqui. Esse álcool, com a presença de um catalisador, obviamente, né? Esse álcool, ele vai se transformar, se ele é primário, vai haver a transformação dele em um aldeído. Por quê? Porque vai haver a transformação dessa hidroxila aqui, né? Ó, vai haver a retirada de um hidrogênio, deixa eu tirar bem aqui, deixa eu apagar aqui, vou retirar aqui um hidrogênio. Houve a retirada de um hidrogênio por um composto oxidante, né? O próprio oxigênio faz isso. Então, retirei o hidrogênio, ficou isso, ó. E agora eu tenho a presença disso aqui. Que na verdade, eu vou ter que tirar mais um hidrogênio aqui, porque senão vai fugir a regra do octeto, né? Foge a regra. Então, vou botar direitinho o hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui. Né? Ainda aquele que sobrou, tá? Houve a retirada, né? Fiquei com esses dois. E ele vai formar esse intermediário aqui, ó, que é o aldeído. Isso daqui é a oxidação de um álcool primário. Quando tem essa representação aqui de uma oxidação. Só que ele não vai parar aqui, Marina. Ele vai continuar oxidando. Porque ele tem a presença dessa hidroxila. Então, vai formar isso, ó. Vai formar esse ácido carboxílico. Vai haver essa formação, ó. Então, esse seria o produto final quando eu falo de oxidação de álcool primário. Quando eu vou para o álcool secundário, onde a gente vai ter isso daqui, CH3, né? Ó, tem aqui vou botar um Hzinho aqui embaixo, o CH3, e a hidroxila vai estar aqui, ó. Então, quando eu faço esse mesmo processo com o álcool secundário, vai haver a retirada por um oxidante forte desse hidrogênio. Quando ele é retirado, produz a hidroxila, né? Ó. Vai produzir a carbonila, e esse hidrogênio aqui, ó, vai embora. Esse hidrogênio vai embora também pelo oxidante forte que vai ter aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse elemento, ele vai se transformar em uma acetona. Ele se transforma em uma acetona. Então, se você quiser anotar, anote aí, ó. A oxidação do álcool primário, qual é o produto principal? É ácido carboxílico. Você pode até colocar aí. É ácido carboxílico. No álcool secundário, qual é o produto principal? É uma acetona. O produto principal é uma acetona. E no álcool terciário, o que é que vai acontecer? Qual é a oxidação? Qual é o produto formado no álcool terciário? Então, para ser um álcool terciário, tem que ter isso, né? Tem que ter um carbono terciário. Então, ele vai estar ligado aqui a um CH3. No carbono terciário, não ocorre reação. Não tem reação. Por quê, professor? Porque eu não tenho hidrogênios livres ligados ao carbono da hidroxila. Eu não tenho hidrogênios livres. Só vai ocorrer a oxidação, Marina, que foi você que me perguntou. Só vai ocorrer a oxidação se eu tiver hidrogênios livres no carbono onde a hidroxila está ligada, para poder haver a retirada desse hidrogênio e a formação de uma carbonila, que é a dupla, né? Então, se eu não tiver, aqui eu não tenho, ó. Eu tenho apenas carbonos ligados a ele, ó. Carbonos. Então, essa não vai ocorrer a formação de uma carbonila, então não tem um produto, não vai haver reação, não oxida, não tem oxidação. Tudo bem? Deu para você compreender isso daí? Deu para compreender? Então, vai haver a formação do aldeído, se ele for o primário. Se ele for o secundário, ele forma cetona, né? E se ele for terciário, não ocorre reação. Tá? Isso daí é bom que vocês já guardem essa informação, que é muito comum em vestibulares cair reações de oxidação, até porque é cotidiano. Né? Quando a gente fala de reação de oxidação, a gente arremete a vinho, a gente arremete a vinagre, né? Que é justamente o processo contrário. Se você pegar um vinho e abrir, lá vocês vão ter
um álcool primário, né? Um álcool primário, ele vai se transformar num aldeído e, consequentemente, ele vai se transformar em um ácido carboxílico, que justamente esse ácido carboxílico é o ácido etanóico, no caso aí, é o vinagre, né? Então, se você comprar um vinho de R$ 500 e deixar ele aberto, você vai temperar sua comida com vinagre de R$ 500. Ele vai oxidar facilmente. E aí, ele se transforma por esse processo aí, que eu acabei de mostrar para vocês, da oxidação de álcool. Tudo bem? Tem mais alguma coisinha, né? A nomenclatura. Eu vou ter que apagar isso daqui, tá? Se vocês quiserem tirar um print, deixa eu só tirar bem aqui. Pronto, para vocês tirarem um print, né? Caso você queira relembrar essa informação. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar só pelo menos essa parte, porque a gente vai ver a questão da nomenclatura. Tem algumas nomenclaturas. Aí o PAC é a usual, né, do álcool. Né? Nós temos aí o PAC que nós terminamos, que foi o que eu fiz aí, né? Prefixo, infixo e sufixo. E a usual é como nós chegamos no comércio e compramos o elemento, onde a gente vai começar com o nome da função, que é a função álcool, e termina com ílico, né? Álcool metílico, álcool propílico, álcool, enfim, você vai começar com o nome da função e termina com ílico no final. Então, vamos ver aqui, ó. Nomenclatura e o PAC, você vai tirar o O de hidrocarboneto, vai colocar o OL, nós já vimos isso, né? Deixa eu mostrar aqui, tirar, pronto, vamos tirar aqui. Esse cara é um álcool terciário aqui no final, né? Esse é um primário, esse é um secundário e esse também, e esse é um terciário. Então, se tivesse que classificar, dava para classificar todos, né? Mas aí só vamos mostrar a questão da nomenclatura. Então, nós vimos a hidroxila ligada a um carbono saturado, esse carbono é primário, né, ó, esse carbono é primário. Vocês podem perguntar, professor, mas naquele exemplo que o senhor colocou, você só colocou um carbono. Ele é primário? É. Se eu só tenho ele. É primário, considerado carbono primário, e isso o dos Anjos deve ter falado, que ele estava falando de cadeias carbônicas para vocês. Ele só é considerado primário se ele está ligado a um carbono ou a nenhum. Não esqueçam disso. Ele vai ter que estar ligado a um carbono ou a nenhum carbono. Né? Então, se eu só tenho esse carbono, eu já posso classificá-lo como primário. Não esqueça disso daí, para você não perder questões bobas. Então, aí nós temos et. Et são 2 carbonos, 1, 2. Está aqui, ó. Et é o prefixo an. É o infixo e ol é o sufixo. Então, etanol. Não é isso? Ó, veja que agora aqui eu tenho 3 carbonos, cadeia principal. Então, ó, cadeia 1, 2, 3, né? Ó. Tá no meio, né? Então, tanto faz eu contar da direita ou da esquerda, vai estar no meio aqui a hidroxila. Eu vou dizer aqui o prefixo, o infixo, a posição de onde eu encontro o grupo funcional e o sufixo aqui, que é o ol. Então, fica propan-2-ol. Vocês vão ver aí essa cadeia, ela tem uma ramificação, né, ó. Ela tem uma ramificação. Ou ele está levando aqui em consideração uma ramificação total, como se aqui eu tenho um grupo funcional principal, né, que é o álcool, e o isobutanol, né, que ele chamou isso daqui de iso, que são but, 4 carbonos, e ol, de álcool, não é isso? Então, esse daqui é muito difícil vocês encontrarem para poder trabalhar aí o PAC, muito difícil. É muito mais comum você definir isso daqui como sendo uma ramificação, né? Inclusive, tem um pequeno erro aqui, ó, se você for ver. Se você classificou essa molécula como sendo 1, 2, 3, tendo aqui o grupo funcional em ramificação, o correto seria vocês colocarem 2-metil. 2-metil, prop é a quantidade de carbonos na cadeia principal, an é a ligação simples e a posição de onde está o grupo funcional a álcool. Então, teria que ser 2-metil-propan-2-ol. Não é querendo falar, não. Isopropil, isobutil e outros são isômeros. É isso aí, PH. Isso aí. Não é querendo falar, não. Mas fazendo uma ressalva, essa falha, ela não pode acontecer. Porque quando ele colocou bem metil-propan-2-ol, que foi o que ele indicou aí com esse nome, metil-propan-2-ol, que o metil, ele está no carbono 1. Isso não pode acontecer, tá? Essa falha não pode acontecer. Vocês não podem falhar como aconteceu aí, tá? Então, inclusive, eu acho que eles precisam rever essa falha, que essa falha, ela é constante, tá? Já vi essa falha aí 3 anos consecutivos, então eles precisam rever essa falha, não pode acontecer. Porque quando você não coloca a numeração de onde se encontra a ramificação, é porque você está dizendo que ela está no carbono 1.
Isso não sou eu que estou dizendo, não, é o PAC que manda você representar assim. Então, é como se eu fosse, se eu fosse fazer a estrutura desse nome aqui, eu ia ter que fazer isso, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Eu sei que tá aqui, ó. Não é? Porque eu tenho que começar a contar o mais próximo possível. Mas eu ia ter que indicar um CH3 bem aqui. Um carbono 1. E aí, inclusive, ficava ruim de eu indicar, porque eu ia ter que indicar ele como cadeia principal. Então, veja que esse metil aqui, ele ficou deslocado sem a posição. Isso não pode acontecer. Tá? Muito cuidado com isso. Não pode acontecer. Entenderam isso daí que eu acabei de falar? Vocês entenderam? Então, muito cuidado com isso daí. Tá ok? Prosseguindo. Vamos aqui nos poliálcools, né? Ó, aí tem a questão dos multiplicadores, né? Se são poli, tem vários, então eu tenho que sempre representar aqui os seus multiplicadores, de tetra, né? Que no caso penta, que são os poli, e vou terminar com o sufixo ol. É isso? Então, veja, o etileno glicol, que ele é conhecido comercialmente, você chegar lá no seu Zé e dizer assim, seu Zé, eu quero aí o etão 2-diol, vai dizer, rapaz, larga disso. Saulo, vai estudar, Saulo. Aí o Saulo diz assim, não, pô, então me dei metileno glicol. Ah, rapaz, aqui eu tenho, essas outras coisas aí eu não tenho. Eu não tenho esses entorpecentes. Ele vai dizer isso. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Etileno glicol, et 2, né, ó. 2, eu tenho 2 carbonos na molécula. E esse glicol, né, ó, esse glicol é para indicar justamente a presença das hidroxilas. Só que não é tão fácil assim para os leigos verificar isso daí. Nós que estudamos constantemente, nós vemos que é tão 2-diol, porque no carbono 1 e 2, ó, tanto faz o carbono 1 ser aqui ou aqui, né, ó. 1, 2, eu tenho 2 grupos hidroxila, né, ó, eu tenho 2 hidroxilas, então eu tenho que indicar essas hidroxilas. 1 e 2. Ah, professor, mas tem o carbono 1, eu preciso indicar? Nesse caso, sim. Nesse caso, você precisa indicar, porque você tem 2 hidroxilas e estão representadas nesses 2 carbonos que você tem na molécula. Então, tem que haver indicação. Então, etan, et, 2 carbonos, an, ligação simples, 1,2, posição de quem? Dos 2 grupos que eu tenho de hidroxila, que é o diol. Então, veja aí o propan, 1, 2, 3, triol. Aqui mudou, né, ó. 1, 2, 3, ó. Prop, 3 carbonos. Aqui é o glicerol ou glicerina. Quando a gente estiver falando de esterificação, nós vamos ver que quem faz sabão, né, quem já produz sabão na vida, quem já produziu sabão na vida, ele produz um cheiro alcoólico. Alguém já viu algum preparo de sabão? Alguém já viu alguém preparando sabão? O professor depois explica sobre esse termo ISO. Explico sim, Marina. No preparo do sabão, ele vai liberar um cheiro alcoólico, né? Esse cheiro alcoólico é um cheiro forte, como a Maria Rosa está falando. Esse cheiro alcoólico é justamente o glicerol, a glicerina. Sabão glicerinado, né? Como nós estamos perdendo esse álcool na formação do sabão, para eu transformar um sabão glicerinado, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adicionar álcool, né? Eu tenho que fazer a adição do álcool. Então, o sabão glicerinado é o álcool. Então, inclusive, nós possuímos isso aí no nosso organismo. Quem nunca viu lá as taxas de triglicerídeo? Eita, minhas taxas de triglicerídeo estão alteradas. Vocês nunca ouviram essa expressão? Triglicerídeo, né? 3, né? Glicerídeo é justamente a glicerina, é o glicerol, é o álcool. O colesterol, gente, é álcool. Simples assim, tá? Colesterol é álcool existente no nosso organismo. Simples assim, ok? Então, a pedido da Marina, vou explicar esse ISO, tá? O ISO ele vem de mesmo, né? Mesmo ou igual, né? Só que mesmo ou igual o quê, professor? Posição. Então, Marina, se eu tenho isso daqui, ó, por exemplo, né? Nós vimos do próprio álcool. Nesse caso aqui não vai ser um ISO, tá? Esse caso aqui eu não posso classificar ele como ISO porque vai ser um TERC, que é um carbono terciário, né? Vai estar ligado a 3, ó. Esse daqui é um TERC, tá? Vou aproveitar e vou colocar isso daqui, não tem problema não. Isso daqui é um TERC. Isso daqui seria o TERC, tudo bem. TERC, aí butil, né? TERC butanol, vamos dizer assim, né? TERC butanol. Mas o ISO é isso daqui, ó.
Eu vou levar em consideração o próprio álcool aqui. Eu vou levar esse daqui, ó. CH3 e um CH3. Você está notando que se eu tivesse colocado reto aqui, ó, não teria problema. Também seria um SEC. Se tivesse colocado aqui, ó, o CH3 aqui, ó, no lugar daquele lá de baixo, ó. Não teria problema. Porque se você olhar, aqui é como se fosse uma bifurcação, quando tivesse assim, ó. Né, ó, tá vendo, ó? Eu teria bem aqui no centro o CH, a hidroxila estaria aqui, ó. E a posição dos dois metil que eu estou classificando aí, ó, é a mesma. Né? Então seria o iso. Iso o quê? Prop. Por quê? Porque são 3 carbonos. 1, 2, 3. Aqui seria o isopropil. Ou propanol, né? Isopropanol. Que é o nome usual desse elemento aqui. Então, quando você vai comprar ele no comércio, você chama ele de isopropanol. Quero um álcool, ou então o álcool isopropílico, né? Ou álcool isopropílico. Então, esse isopropanol é justamente aqui essa bifurcação, Marina. Eu vou mudar de cor bem aqui, ó. Vou mudar de cor, vou botar aqui um preto, pronto. Ó, é isso daqui, ó. Ligado diretamente esse CH, tá? Esse CH aqui, ó. Né? Que vai ter o seu outro ligante, enfim, né? Isso daqui é só representando que ela poderia ficar aberta, não tem problema, ela fica aberta aqui. Mas pela questão da repulsão, ela baixaria um pouquinho assim, ó. Tem repulsão em cima, tem repulsão embaixo. Ela baixa um pouquinho aqui, ó. Formando essa bifurcação. É como se fosse aquela língua da cobra, né, bifurcada, né? Ela faz isso, né? Então, a bifurcação é que vai te indicar esse processo de iso, tá ok? Nesse caso, seria o tercbutanol, justamente, Pedro, meu querido Pedro PH. Marina, deu para relembrar esse iso? Deu para ver essa questão do iso? É, justamente, simetria, Maria Rosa está colocando aqui, né? Questão da simetria. Tá? Isso vai acontecer também. Eu tenho isobutil, eu posso ter, enfim, né? Tem o iso pela bifurcação lá no finalzinho. Sempre você vai levar em consideração o CH, tá? CH, eu vou ter um CH3, CH3. Aí você vai arremeter a um SEC, ok? Ou a questão aí perdão, ao iso. É SEC se for secundário. Isopentanol. Isso. Justamente. Vamos prosseguir. Tá, esse daqui vocês notam que ciclo X, ó, nota que aqui está usando a forma culta, né? Onde nós não temos isso daqui, ó. No meu tempo seria assim, ciclo, aí o hífenzinho, hexa. Hoje tá todo assim, bonitinho, né? 2, 3, 4, 5, 6. E aí o X, tá vendo que esse X é pela quantidade de hidroxilas que eu tenho, tá? Exol. Ainda vou dizer mais. Eu vou dizer mais. No meu tempo não estaria nem assim, não. Eu que estou mentindo. Não estou mentindo. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo era assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclo. Ciclo hexan, né? No caso aí. Hexan. Aí, outro hífen. Exol. Não é mais feio assim? Ah, meu marido é feio demais. Meu Deus. Ia botar as posições das 6 hidroxilas na frente. Isso não se usa mais. Não se usa mais. É ridículo, não? É ridículo. Ah, Maria, é feio demais. No meu tempo era daquele jeito, tá? Hoje não se usa mais, tá? Então, por favor, muito cuidado com X e com EPT. Lembra que eu falei isso para vocês? Com o X e com o EPT, muito cuidado, tá? Se você for optar por usar X ou EPT, você tem que fazer isso que eu fiz, ó. Colocar o hífen, tá ok? Ah, professor, e aqui? Nesse Exol, por que tá com o hífen também? Quer dizer que eu posso tirar esse Hzinho aqui? Não, nesse caso não. Porque esse Exol bem aqui, ele é um multiplicador, tá, ó? Ele é um multiplicador. Estou multiplicando aqui a quantidade de hidroxila, são 6. Então, X de 6. Esse X que eu estou colocando ali é de prefixo. O prefixo eu posso retirar, sim, o Hzinho de X e de Ept. O multiplicador, não. Não retira o multiplicador. Você vai perder sua questão se você retirar o multiplicador. Tudo bem? Deu para entender essa também, né?
Deu para entender? Então, deixa eu apagar isso daqui, que vai aparecer mais algumas coisinhas, principalmente na nomenclatura usual, tá? Então, vocês me perdoem, eu vou ter que já excluir tudo aqui rapidamente. Pronto. A gente não perder tanto tempo. Quando a gente vai para o nome ali, então nós vimos ciclo hexano, veja que eu tirei, foi retirado aqui o Hzinho, né, de 6 carbonos, e juntou aqui a quantidade, né, e a posição das 6 hidroxilas. Então, quando eu vi para esse nome aqui, por exemplo, ó, hidroxila com qualquer grupo funcional tem prioridade. Então, vamos relembrar a prioridade. Grupo funcional, primeiro, né, ó. Depois, insaturação. A insaturação segue também uma regra. Dupla tem prioridade em relação à tripla, não é? Não esquece disso. Aí depois vem quem? Vem as ramificações. Então, olhou para a cadeia, tem grupo funcional? Tenho. Então, vou começar a contar o mais próximo possível dela. Simples assim. Tem grupo funcional? Começa a contar a cadeia o mais próximo possível. Ah, professor, se for em cima, ótimo. Se for em cima do grupo, maravilha. Então é sinal que ele está no grupo 1, né? Está na cadeia 1, no carbono 1, tranquilo. Não tem problema. Mas se não, você pode contar o mais próximo possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi aluno errar a questão de, por exemplo, a hidroxila tem uma cadeia 10, né? Tem 10 carbonos, e a hidroxila está no carbono 5, e ele começa a contar por esse carbono. E os outros ele definiu como ramificação. Jamais faça um estrago desse. Jamais. Jamais faça isso. Conte o mais próximo possível desse grupo, ou do grupo funcional, ou da insaturação, ou mesmo da ramificação. O mais próximo possível. Não é em cima dele, a não ser que exista essa possibilidade. Tá? A não ser que exista. Mas nesse caso específico, não. Veja que eu contei o mais próximo aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. Eu tenho insaturação e tenho também uma ramificação. Mas a minha prioridade, quem é? É o grupo funcional. Por isso que eu contei o mais próximo dele. Quando eu vou para o nome, fica esse nome lindo aqui que vocês estão vendo. 4-metil, que é a posição da ramificação. Aí depois vem o prefixo aqui, pente, que são 5 carbonos. Estou indicando onde começa a dupla, que é no carbono 3. Estou indicando a posição do álcool que está no carbono 2, não é isso? Ó, do grupo funcional aqui, álcool, que está no carbono 2. E aí é feito essa nomenclatura. Isso aí vocês lembram e sabem muito bem, né? Você sabe que tem que seguir aquela regrinha de prioridade. Siga a regrinha de prioridade que tudo vai dar certo. Vamos ver a nomenclatura usual do álcool, que a gente começa. Começa com álcool. E vai terminar com ícaro, né? Então, veja lá, ó, o exemplo. Aquele álcool que é o metanol, né? Então, ele é o álcool metílico. Tá vendo aí? Esse álcool, ó, o iso aí, Marina, veja o iso aí, ó. Veja que eu tenho um CH, que tá ligado aqui a 2CH3. Eles estão na mesma posição, né? Mesma posição. Iso vem de mesmo. Então, é o álcool isopropílico. Então, você vai tirar, né? No final, vai colocar o ico, né? Isso, vai tirar esse óleo, vai colocar o ico. Álcool isopropílico. Ok? E o outro lá é o álcool benzílico, porque nós temos o benzeno, não é isso? Álcool benzílico, não é verdade? Álcool benzílico, né? Deu para entender isso daí na usual, não deu? Deu para entender? Álcool etílico, álcool propílico, álcool benzílico, dessa maneira que nós chamamos de nomenclatura usual. Tem uma coisinha que vocês podem anotar aí. Quando se fala de nomenclatura sistemática, falou de nomenclatura sistemática, é a nomenclatura IUPAC, tá? Isopentílico. O professor tem o isopentílico. Deixa eu raciocinar. Isopente. Pente são 5. Isopentílico. Tem, bora ver aqui. Bora trabalhar nela. Para ser iso, ia ter que ter isso, né? Ó. Então, define isso daqui como sendo a cadeia principal, tá, Marina? 1, 2, 3, 4, 5. Olha o iso aqui, ó. Tá vendo o iso aqui? Isso daqui vai ser nossa cadeia principal, né? Que seria, por exemplo, como só tem uma ramificação, eu ia contar por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E ficaria no sistêmico, ficaria 2-metil,
Mas é um álcool, né? Então, se você não colocou para mim qual é o álcool, eu vou dizer que ele está no carbono 1. Então, vou tirar bem que o hidrogênio, tá? Vou colocar bem que ele aqui, ó, pronto. Né? Então, 2-metil pentan, né? Não vou colocar o 1, vou colocar aqui, ó. 2-metil pentanol. Para eu colocar ele no usual, aí seria o álcool, né? Que eu encontrei o grupo álcool, não é isso? Álcool isopentílico. Isopentílico. Deu para entender aí, Marina? Deu para entender? Beleza, então vamos prosseguir, porque nós vamos falar de algumas propriedades, né? Propriedades físicas e químicas do álcool. O álcool ele tem característica ácida, nós vamos ver isso quando estiver estudando a acidez dos compostos orgânicos. Só para vocês terem ideia, o álcool é mais ácido que a água, né? Então, o álcool é mais ácido que a água, não é isso? Então, pessoas que fazem uso de álcool constantemente, eles têm um problema de gastrite, né? Pela acidez mesmo sendo liberada, mas isso vai ser uma relação de tamanho de cadeia, né? Por exemplo, quem faz consumo de álcool, bebida, ele consome esse álcool, que é o etanol, né? É consumir esse álcool. Você vai notar que o álcool ele tem características polares, aqui é polar, e aqui é apolar, vocês já sabem disso. Então, um é polar e o outro é apolar. Essa hidroxila deixa o seu hidrogênio livre, e quando a gente fala de hidrogênio livre, a gente lembra lá de arrênios, né? No meio aquoso vai haver a liberação desse hidrogênio, isso vai indicar acidez. Ou a gente lembra de ácido de Brauns-Lowry, vocês lembram disso? Os ácidos e bases modernos, né? Tem a questão dele ser inflamável, então a relação tem muito a ver com essa questão de acidez, né? Foi que o PH acabou de falar, né? Acabou de colocar aí no chat. Então, ele tem uma acidez considerável, ele tem uma solubilidade expressiva em água, no caso aí, esse etanol é infinitamente solúvel em água, né? Quando eu vou aumentando aqui a cadeia carbônica, quando ela começa a aumentar, eu vou diminuindo cada vez mais a possibilidade dela se solubilizar em água. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, menor será a possibilidade de solubilização em água. Então, ela tem essa questão de ter uma acidez bem considerável, não é isso? As aplicações do álcool, né? Então, aplicado aonde? Em perfumes, em bebidas alcoólicas, no próprio combustível. Para quem não sabe, o nosso combustível ele tem cerca de 27%, né? 27% na gasolina comum e 25% na gasolina aditivada de álcool. Para quem não sabe, tem isso daí. Produto de limpeza, né? Nos aditivos de alimentos e no que a gente está usando hoje, todo dia, todo santo dia, toda hora, nosso álcool em gel. Não é? Então, nós temos aí essa relação direcionada ao álcool, né? A sua aplicação e os seus estados físicos e químicos, ok? Deu para entender isso daí, não deu? Essa questão da natureza deles, né? Que horas são? 10h38. Vamos prosseguir? Vamos falar de fenol. Fenol, como já sabemos, é a hidroxila ligada a um anel aromático, tá? Então, se nós temos o anel aromático ligado aliás, um fenol ligado a um aromático, nós temos o fenol diretamente. Então, ele tem um caráter ácido. A gente pode ver isso daqui, ó. Caráter ácido. Então, se você perguntar para vocês quem é mais ácido, o álcool ou o fenol? Óbvio que é o fenol. Por quê? Porque o fenol tem a cadeia aromática que é estável, né? Ele vai deixar muito mais livre aquele hidrogênio da hidroxila do que o próprio álcool. É isso, agora ele só vai perder para os ácidos carboxílicos, né? Porque ácido carboxílico é ácido, então se já está mais relacionado à sua natureza. Então, quando a gente fala de fenol especificamente, a gente vai direto para a nomenclatura, e o fenol, né? O fenol, no pé da letra seria isso daqui, hidroxibenzeno. Quem lembra da minha músicazinha vai lembrar que o hidrox é do fenol, lembra? O fato de ser hidrofílico, você está perguntando em relação ao que, PH? É do álcool ou do fenol, esse fator hidrofílico? O álcool, né? Mas é pela questão dele ser inflamável que você quer saber? É isso?
Porque, na verdade, o álcool, ele tem características voláteis, né? Que é isso, ele entra no estado gasoso facilmente. Então, por ele ter essa liberdade de se transformar no estado gasoso, ele é volátil. O fator dele ser hidrofílico e ou mesmo até as duas características, né? Ele ser polar e apolar, não é bem o fator preponderante dele ser inflamável, e sim pela sua interação molecular, né? Por ter ligações de polo, né? Que são mais fracas, elas são liberadas facilmente, e no estado gasoso é muito mais reativo na questão da combustão. Tá bom, PH? Não sei se você conseguiu entender isso que eu estou falando. Não sei se você conseguiu entender, pela questão dele ser volátil, né? A gasolina é muito mais volátil que ela, então ela também entra no estado de combustão facilmente, né? Por ser inflamável, né? Diferente, por exemplo, do álcool em gel. Por que o álcool em gel não é tão inflamável assim? É pelo teor? Não, é porque a natureza dele é mais compacta, né? O lado apolar dele é mais compacto, né? E ele vai impedir que ele se libere facilmente e entre no estado de mais reatividade, que é o estado de vapor. Tudo bem, PH? Então, prosseguindo aqui, hidroxibenzeno ou fenol. Então, se eu ouvir falar do hidroxibenzeno, já sabe, né? Hidroxibenzeno. A hidroxila ligada ao benzeno. Então, é quem é o fenol. Hidroxibenzeno é o fenol. Vamos ver as substituições do benzeno. Olha o cressol aí, o PH. O cressol aí. O cressol é justamente a hidroxila e eu tenho a presença de um metil. Só que você está vendo que a hidroxila é quem manda aqui, ó. A hidroxila é quem está mandando. Então, ele vai ser o carbono 1. Note que eu estou colocando aqui, ó, 2-metilfenol, que aqui é o fenol. Eu só tenho uma substituição do CH3. Mas tenho também o ortometilfenol, né, ó, porque eu tenho dois substituintes, tá vendo, ó? Os dois substituintes quem são? É a hidroxila e é o metil. Então, se eu tenho dois substituintes, o ideal é que você coloque o ortometopara, tá? Ortometopara. Se porventura vocês se depararem com esse nomezinho que é considerado IUPAC, mas que é muito mais comercial, né, ó, o ortocressol, é porque vocês têm um fenol ligado a um CH3. Fenol ligado a um CH3, independente da posição do CH3, pode ser ortometopara, né? Então você vai ter aí essa representatividade. Nós temos nesse outro aí, ó, esse C2H5 que é, crianças? C2H5, que ramificação é essa? C2H5, que ramificação é essa daí? Quem sabe me dizer? C2H5. O nomezinho tá lá embaixo mostrando, né? Tá lá embaixo, é um etil, justamente. Quem foi que me disse? O Pedro, né? É um etil. Então, veja, C2H5. Mas você nota que ele ainda não é o principal, não é o dirigente aqui, né? O dirigente é quem? É o fenol. Porque ele substitui o hidrogênio aqui. Então, veja, ó, 3-etilfenol. Vocês podem colocar assim, não tem problema, tá? 3-etilfenol ou o meta-etilfenol. Tem algumas coisinhas que o Bernoulli age ainda com características da nomenclatura mais antiga, mas que pode ser usada, tá? Não é que esteja errado, tá? Volto a frisar vocês. Não é que esteja errado. Ela só é obsoleta, só não é mais usada, né? Mas ele colocou, porque justamente você pode encontrar em questões mais antigas assim. Então, 3-etilfenol, você está indicando o grupo funcional. Que grupo funcional é? É o fenol. É o fenol, não tem para onde fugir. A não ser que você coloque o hidroxibenzeno para indicar isso daí. Se eu tenho hidrox, que é hidroxila, e tem o benzeno, eu vou ter o fenol. Não esquece desse fator. E aqui a substituição agora é tripla, né? Ó, além de eu ter o grupo fenol, eu tenho outros grupos aqui. Eu tenho o iso, tá vendo? Ó, e Marina, tem o iso aqui, ó. Tá assim, ó. Tá o CH, né? Ó. Aí tem um CH3 e tem outro CH3 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem um iso, né? Então indica aqui, ó, o isopropil, né? Como o fenol é quem manda, ele tem a proximidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, não ficava legal, porque na ordem alfabética o iso vem na frente. Né? O iso vem na frente. Então ficava legal ele ficar com um número grande. Então, no carbono 2 aqui ficava ideal, né? Então, isopropil,
5-metilfenol ou timol. Esse timol aqui, dificilmente vocês vão ver em questão, tá? Dificilmente vocês verão esse timol aí em questão. Do mesmo jeito, muito mais você vê o cressol do que o timol. Muito mais fácil ver o cressol do que o timol, tá? Casos de polifenóis, né? Então, vou ter que colocar essa questão aí, quando tinha polifenóis, vários grupos hidroxila no aromático, vou ter que colocar sempre o hidrox, né, do prefixo, não é isso? Ó? Vai colocar aí, vamos ver essa primeira. Benzeno 1,2-diol. Essa daqui não é tão comum, né? Não é tão comum, mas se usa. Você vê o benzeno e você está dizendo dois grupos aqui, ó. Você tem dois grupos fenol. Em qual posição? Posição 1, 2. Que você mesmo definiu, né? Você em posição 1, 2 na sua contagem. Essa daqui é a atual, onde você vai colocar o multiplicador. Ó. Multiplicador na frente do hidrox. E esse hidrox se junta ao benzeno, né? Então, ortodihidrox. Veja que o multiplicador está separado por hífen. Se fosse tri, ortotri. Se fosse tetra, ortotetra. Então, separa por hífen, porque você está vendo o hidrox, que representa aí a quantidade de hidroxila que você vai ter. Aqui eu tenho 3, né? 1, 2, 3. Então, poderia ser benzeno 1, 2, 4, triol. Né? Que é até mais fácil, né? Até mais fácil colocar assim. Mas essa daqui é que é a mais atual, onde você inicia com as posições, coloca o multiplicador e conclui com o hidroxibenzeno. Tá? Lembrando que quando você se deparar com esse tipo de nomenclatura, se perguntar para vocês qual é a função orgânica dela, você não vai errar. É o fenol, tá? Aí é o fenol. Hidroxibenzeno é quem? Fenol. Hidroxibenzeno é o fenol. Não esqueça nunca, tá? Hidroxibenzeno é o fenol. Vamos ver aí as propriedades físicas, né? São pouco solúveis em água, justamente porque tem a cadeia carbônica muito grande, né? Embora ele tenha hidroxila, né? Embora tenha hidroxila, ele está dizendo que é pouco solúvel. Isso não quer dizer que não é possível fazer uma ligação de hidrogênio. É. Só que não tão forte assim, não é isso? Ó? Tem um ponto de ebulição e densidade, né? Aparente aí um pouco menor, não é isso? Enfim, é uma das propriedades principais. A outra é a questão dos ácidos e bases de Browse-Lowry. Esses daqui que eu falei para vocês, né? Ó. Ele vai formar aí ácidos e bases conjugados. Veja aí na reação. Quem lembra disso daqui? Eu falei disso daqui para vocês no ano passado. Marina, professor, esses nomes comerciais, tem que decorar? Não, Marina. Não. Você não precisa decorar nenhum desses nomes comerciais. Esses nomes comerciais, eles podem vir nas questões para vocês, né? Dizendo, o cressol é um aromático ligado, é um fenol, né? É um fenol onde tem a presença de um metil. Qual é a estrutura, se tem ressonância, se é aromático, enfim, vocês não são obrigados a decorar, não. Isso é fato, tá? Isso é fato. Agora, se você quiser aprender, é bom. Que aí você está um passo à frente do seu concorrente, né? Você não perde tanto tempo. Eu, por exemplo, eu sou muito fraco desses nomes. Eu sei alguns, né? O próprio cressol, que é mais utilizado. O timol não é tão utilizado. O decacol aparece de vez em quando, mas os mais utilizados, por exemplo, é o cressol, tá? Mas cai no Enem? Não, não. Só se for uma história, vai dizer a história, o cressol é utilizado como solvente porque tem a reação dessa maneira, bababá, e ele tem uma estrutura, vai mostrar a estrutura para ti. Você não é obrigado a saber esses nomes não, tá? Agora, a saber fazer a nomenclatura sistemática, aí sim, tá? Aí você tem que fazer. Forma o trítio, né? Isso, enfim, tem toda a sua relação, né? Tem toda a sua relação. Tá ok, Marina? Então, bora ver aí a questão da conjugação. Veja aí, ó. O nosso amigo fenol, nós já vimos que ele é ácido, né? Porque esse hidrogêniozinho bem aqui é liberável, né? Ó. Ele libera fácil esse hidrogênio aqui, ó. Ele libera esse H mais facilmente. E nós sabemos nesse processo aqui de Browse-Lowry que o ácido, você é definido composto ácido, quando ele doa, ele vai doar o quê? Doa próton, que é o H+, ele vai doar esse hidrogênio. E a base, segundo esses nossos amigos aqui, ó, a base é quem recebe. Quem recebeu o H+, é a base. Então, ácido é quem doa, base é quem recebe. Então, você vai ver o seguinte, que no processo aqui, o que foi que aconteceu?
O ácido doou esse hidrogênio para a água. Então, a água aqui é a base, aqui é o ácido. Não está havendo a neutralização, gente? Ei, observem. A conjugação tem em todas as funções. Como assim, PH? Eu não entendi a tua pergunta. Em todas as funções relacionadas a aromático, é isso? Se for aromático, tem. No álcool você pode encontrar sim uma insaturação, não uma conjugação. Dificilmente você encontra uma conjugação, mas pode encontrar uma saturação. Tá? No ácido também você pode encontrar as insaturações, mas dificilmente uma conjugação. Deixa eu concluir que meu horário acabou, né? Só para concluir aqui, ó. Então, o ácido doa, a base recebe. Então, o ácido produziu quem? O ácido produziu uma base conjugada. E a base produz quem? Um ácido conjugado. E aí nós temos a relação. Outra coisa importante, se você quiser definir quem é um fenol, você reage ele com hidróxido de sódio. Então, ele vai produzir esse sal aqui, ó. Aqui é uma neutralização. Aqui é uma neutralização. Essa daqui não, tá? Essa daqui não. E você quer saber se realmente é um fenol, ele não reage com bicarbonato. Não tem reação. Eu vou parar aqui, tá? Vocês vão fazer as atividades propostas para mim. Ainda está faltando falar do éter, eu concluo na próxima aula, mas já dá para vocês fazerem aí as atividades propostas. Próxima aula eu estou aí na área falando de coisas, de mais coisas, e não, PH, excelentes são vocês, tá? Excelentes são vocês. E eu estou indo embora agora, um abraço, fiquem todos bem, qualquer coisa me procurem, sabe onde me encontrar, podem vir aqui no Disseu tranquilamente, tá?